Hello, bebê! Muito boa tarde, amigo rubro-negro. Excelente tarde, amiga rubro-negra. Estamos começando aqui mais um bate-papo, eu e você, você e eu. Vídeos curtos para trazermos todas as atualizações do mundo do Flamengo. Falar muito sobre o futebol sul-americano ter colocado os 3 melhores jogadores do Mundial de Clubes no pódio, né? Os 3 melhores jogadores vêm da gente. Vamos falar sobre as declarações do Marcos Braz, do Everton Ribeiro. Vamos falar sobre lesão, vamos falar sobre essa volta do Flamengo para o Brasil. E vamos focar muito nos próximos passos, porque o Flamengo tem apenas uma semana no Rio de Janeiro, semana essa que vai ser curta e já embala aí para o Equador e vai para mais uma decisão, beleza? Vamos falar de tudo isso nesse nosso Fontoura News desse domingão que está começando agora. Te peço seu like, né? Lógico que se eu peço é para você, então te peço a ti mesmo para consigo próprio que você dê o seu likezinho aí, que você ajuda muita gente que está produzindo conteúdo. Sempre falo, mesmo que você discorde às vezes da nossa opinião, isso é legal, é fundamental que exista essa discordância, cada um enxerga não o futebol, mas a vida de uma forma, então que legal que isso existe e podemos discordar e ter opiniões diferentes e entender a vida e o mundo e o futebol diferente, mas claro, entender que isso aqui é um trabalho e que por ser um trabalho, o seu pagamento pra gente que ajuda bastante é o like, beleza? Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, o Flamengo pisou no Rio de Janeiro hoje de manhã, no domingão de manhã, depois de conquistar o 3º lugar no Mundial de Clubes, o Flamengo volta para o Rio e volta para o Rio com alguns problemas já para corrigir para o meio da semana. Meio da semana já tem jogo do Campeonato Carioca e depois o Flamengo embarca para na terça-feira da semana que vem, sem ser essa agora, na outra terça, começar a decidir a Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. Essa Recopa, você já sabe, é decidida em 2 jogos. O primeiro no Equador, daqui a uma semana, como eu tô te falando, 1 semana e 2 dias, na terça, sem ser essa agora a outra. Depois, na outra terça, a gente vem decidir em casa no Maracanã. Então, você já sabe que esse é um jogo de 180 minutos, é um jogo onde a gente espera um pouco mais de consistência e de segurança do Flamengo. Acho que ali já é uma data, né? Agora temos aí mais esses dias até o primeiro e mais depois 7 dias até o segundo, então digamos aí uns 16, 17 dias de trabalho do Vitor Pereira, para a gente já poder detalhar um pouco mais sobre evolução, se não tem, se tem, qual o tamanho da evolução, etc, etc, etc. Bom, isso tudo a gente já está falando porque o Marcos Braz chegou e foi interrogado, parou ali, deu uma mini entrevista para alguns jornalistas que estavam no Galeão, e nessa mini entrevista ele fala muito sobre a continuidade, sobre entender que contratou o Vitor Pereira para o projeto 2023, para a temporada, e que sabia que logo no início ele teria o Mundial de Clubes, que ele teria a Supercopa e a Recopa, mas que isso não mudaria a ideia, o projeto de contratar um treinador para a temporada. Então, mais uma vez, o Marcos Braz bate nessa tecla de que o Vitor Pereira foi contratado para todo o tempo, mas ele sabe que o Flamengo a pressão aperta, que a pressão é sinistra, e aí eu falo para você, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez surge o assunto do racha entre a diretoria do Flamengo. O fato é que dessa vez, as críticas que costumam vir muito direcionadas a treinador, a time, etc., dessa vez, elas estão vindo rasgando na diretoria do Flamengo. Inclusive de pessoas gigantes como Galvão Bueno, Zico. As críticas estão sendo muito grandes à preparação do Flamengo, a falta de profissionalismo da direção do Flamengo em encarar um Mundial como se fosse um torneio tipo a Florida Cup. Foi como a gente encarou o Mundial, a gente deu as férias normais, até maiores do que o usual, a gente não voltou antes, a gente não reforçou o elenco, a gente vendeu o João Gomes faltando, o João Gomes que já estreou fazendo gol no Wolverhampton, né, já estreou marcando inclusive, o João Gomes foi vendido faltando dias para o Mundial, dias, não eram meses não, faltando horas para jogar um Mundial de Clubes, o João Gomes foi vendido. Então, assim, as críticas das pessoas, as nossas sempre vêm no Marcos Braz, mas a gente é meio ignorado. Tudo bem, tá tudo certo, eu entendo o meu tamanho e aos poucos eu vou galgando o meu espaço aqui. Mas o fato é que os caras maiores bateram muito na diretoria dessa vez. Com isso, um braço lá de dentro, né, um braço forte da diretoria do Flamengo volta à tona, volta a aparecer, que é o braço que não concorda com o Braz, que não concorda com o fato do Marcos Braz estar chefiando o futebol sem ter conhecimento, que exige um diretor de futebol. Não é nem que exige a saída do Marcos Braz, porque eu já falei para você que a diretoria do Flamengo, isso eu já te contei uma vez, posso falar de novo, posso ser repetitivo aqui, mas já te falei
que para o Rodolfo Landim ser eleito presidente do clube, ele precisou fazer conchavo, assim como políticos fazem, você conhece a cena política do seu país, eles precisaram fazer conchavo com outros partidos, né? Foi necessário que eles se afiliassem a outros grupos, que o Landim conseguisse ganhar outros grupos, e que por isso o Landim às vezes fica preso em não poder tomar a decisão que talvez ele quisesse. Talvez o Landim às vezes quisesse tirar uma pessoa daqui, outra dali, mas ele fez conchavos para ser eleito. E aí aqueles conchavos que a gente fala que são as piores coisas que existem no governo do nosso país, ele também existe no governo do nosso clube, né? Você faz conchavos, você fica devendo favores para que você possa ser eleito. E aí quando você é eleito, você não pode fazer o tal do profissionalismo que a gente quer. O fato é que qualquer pessoa sabe que o Flamengo errou nesse planejamento e erra, por exemplo, com a Arrascaeta e Everton Ribeiro sem reserva há 4 anos. Qualquer empresa séria, qualquer empresa minimamente séria, já teria trocado a direção. A gente não pode trocar por isso, por um cabide de favores que foram feitos para que o Landim fosse eleito, velho. O Landim, para ser eleito, precisou se juntar, como eu te disse, a vários grupos. E ao se juntar a vários grupos, ele fica na mão dos favores que ele prometeu lá atrás. E essas promessas de parcerias para poder ser eleito estão sendo pagas eternamente. Isso atrapalha muito e atrasa muito a evolução do futebol rubro-negro, meus amigos. Mas aí surge esse movimento ali de que um braço do BAP já não gosta, já queria um profissionalismo diferente, e aí começa a vir um racha entre eles ali, e a gente está aqui de olho em qual grupo ganha queda de braço. Geralmente tem sido o grupo do Landim mesmo, o Landim não fez nenhuma mudança brusca desde que a sua gestão começou. Até para que ele continue ganhando essa queda de braço, eu acho que ele precisa de um diretor de futebol de verdade. Não é mandar o Marcos Braz embora, o Marcos Braz tem a qualidade dele ali e você deve os seus favores pro Marcos Braz. Não é você trocar esse comando absurdamente, mas é trazer alguém para a função técnica e tática de comando do futebol. Da gestão da diretoria, não é treinador, meus amigos, é da gestão da diretoria, para fazer maiores cobranças, para não aceitar 2 meses de férias antes do Mundial, para não aceitar não ter um reserva pro Arrascaeta, para não aceitar não ter um reserva pro Everton Ribeiro. Essas coisas precisam ser cobradas e, bicho, desculpa, a gente vai ser chato, repetitivo, enquanto as mudanças não acontecerem. O que de bom aconteceu lá no Mundial que a gente precisa abrir nossos olhos? Cara, o Flamengo é insistente, o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem muito dinheiro e é insistente em não abrir os olhos para o mercado sul-americano. Ontem nós tivemos o final do Mundial, o Real Madrid atropelou, né, meteu 5-3, mas o Al Hilal jogou bem também, fez 3 gols no Real. Enfim, tivemos um jogo ali muito bacana de se assistir, seria melhor se fosse o Flamengo, mas enfim, como futebol foi um jogo bom de assistir. E ao final do torneio, com tudo definidinho, Real em primeiro, Al Hilal em segundo, Flamengo em terceiro, Al Ahly em quarto. Depois que você pega para fazer um panorama do campeonato, uma coisa fica muito clara, muito clara. O melhor jogador do Mundial foi do Real Madrid, que é o Vinícius Júnior. O segundo melhor jogador, brasileiro. Segundo melhor jogador, Valverde, também sul-americano. Terceiro melhor jogador, Vieto, também sul-americano. Artilheiro da competição, também sul-americano. Ora. O que me leva a crer isso? Me leva a crer que quando eu fico vendo a nossa diretoria sempre citando nomes de jogadores que estão no mercado europeu e que são europeus, etc., fico vendo o Flamengo procurar no mercado que já tem jogadores, mesmo sul-americanos, como esses que a gente está citando, né? Quando você vai para a Europa e vai buscar jogador que é sul-americano, mas que já está lá valendo uma fortuna, falta para o dirigente brasileiro, principalmente do Flamengo, abrir o olho para o mercado sul-americano. Isso me parece o óbvio ululante e esfregado na nossa cara na final do Mundial, velho. No campeonato mundial todo, né? Quando a gente vê lá, repito, Vinícius Júnior, Valverde, Vieto, jogador que pouca gente conhecia, velho. Pouca gente falava de Vieto, tá lá, tá livre no mercado. Ora, uma opção aí pro Flamengo, vai estar livre no mercado, não vai renovar. Tá aqui, ó, Vieto tá aqui. Você tem também o Pedro, artilheiro da competição, velho. Todos os jogadores estão jogando no futebol, são sul-americanos. Ora, você vai esperar eles valorizarem, levar eles para a Europa, levar eles para o mundo árabe, levar eles para o futebol marroquino, sei lá, você vai esperar que esses jogadores fiquem uma fortuna para depois você contratar? Ora, o mercado está aqui, meus amigos, os jogadores estão aqui, ó, do nosso lado. Eles estão ali, ó, por muito pouco dinheiro, tá aqui. E o Flamengo não consegue achar esses caras.
O Flamengo não consegue achar essas peças de reposição que estão, repito, aqui, ó, esfregando, batendo na nossa cara. Me leva, me chama, me contrata, eu tô fora aqui, tô ganhando pouco, porra, tô aqui de graça, vem, me leva. Não, vai esperar chegar lá fora, como foi o caso do Enzo Fernandes. Saiu daqui por X, tá sendo vendido por 20x. Cara, tem que abrir o olhar. E aí tudo isso volta pro mesmo lugar, velho. Dessa vez a porrada tem que ser firme e forte na direção do Flamengo, do futebol, bicho. Tem que ser firme e forte, beleza? Por falar em jogador, né? A gente vai receber de volta o Gustavo Henrique. O Fenerbahçe está deixando cada vez mais claro que não vai continuar com o zagueiro brasileiro depois da temporada. Assim que a temporada acabar, o contrato do Gustavo acaba, e aí, a priori, parecia que o Fenerbahçe estava fazendo leilãozinho para que o Flamengo abaixasse o preço, para poder continuar com ele, e agora as notícias que vêm do futebol turco, né, do Fenerbahçe, é que o jogador não vai continuar por lá. Então teremos aí mais um zagueiro para esse esquema do Vitor Pereira, que precisa de uma solução clara no sistema defensivo. Inclusive, esse foi o ponto de destaque para mim da parte que o Everton Ribeiro fala para os jornalistas, na hora que ele sai também. O Everton Ribeiro, muito solícito, volta para conversar com os repórteres que estão ali no Galeão, hoje na chegada ao Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu trouxe aqui pra gente debater é exatamente isso. Há um discurso, tanto do Gabigol quando falou, quanto do Everton Ribeiro, quanto do Davi Luiz, de que precisamos corrigir, e do próprio Vitor Pereira, de que precisamos corrigir o sistema defensivo. O que é muito óbvio, né? É muito óbvio. Se a gente pegar aqui, vamos lá, na prática, contra o Al-Hilal, tomamos 3 gols. Contra o Al-Ahly, tomamos 2, 5 gols. Contra o Palmeiras, tomamos 4, 9 gols. Tomamos 9 gols em 3 jogos. Nos últimos 3 jogos importantes, nos únicos 3 jogos importantes da temporada, nós tomamos 9 gols. E ofensivamente, se você pegar, fizemos 4 ontem contra o Al-Ahly, fizemos 2 contra o Al-Hilal e fizemos 3 contra o Palmeiras. Os mesmos 9 gols. Então tomamos 9 e fizemos 9. Positivamente o ataque vai bem. Os números positivos do Flamengo no ataque são bons, são ótimos. Fazer 9 gols em jogos grandes é muito gol, é interessante, é importante, mas defensivamente tomamos 9, é ridículo. Então tem que corrigir o sistema defensivo. Mas o que eu chamo a atenção para o papo do Everton Ribeiro, que eu gostei muito, né, que eu acho que é fundamental que a gente bata nesse ponto pra caramba, é que o erro defensivo não é dos jogadores de defesa. O erro defensivo é do sistema. O erro defensivo, inclusive, é parte de erro dos jogadores lá da frente. Isso é fundamental, porque eu vou falar muito aqui em sistema defensivo precário nesses dias que virão, porque é o que o Flamengo tem que corrigir. Só que toda vez que eu falar de sistema defensivo, eu quero que você entenda que o Gabigol é um defensor, que o Pedro é um defensor, que o Arrascaeta é um defensor, entendeu? Já te expliquei que toda vez que o time está sem a bola, o time está se defendendo. Toda vez, em qualquer lugar do campo, pode estar lá no tiro de meta do goleiro adversário, que você está se defendendo a partir daquele momento, porque você tem que impedir que o time adversário progrida em direção ao seu gol. Essa é a lógica máxima do trabalho do treinador. Qual é o trabalho do treinador? Posicionar o meu time de um jeito que o adversário não chegue no meu gol, ok? Se eu vou posicionar o meu time lá, todo mundo, na hora que o cara for bater o tiro de meta, eu boto os meus 10 jogadores lá fechando o tiro de meta, é uma ideia merda, mas é uma ideia. Então, não depende da parte do campo, ok? Beleza. Então, isso está sendo muito massacrado porque eu acho que é o discurso do Vitor Pereira. O sistema defensivo não é apenas os 2 zagueiros, não é apenas zagueiro e lateral, um volante, não. É todo mundo, e se todo mundo não funcionar defensivamente, a gente vai ver um time tomando 9 gols sempre. Tem a ver com a saída do João Gomes, Felipe? Não, não tem a ver com a saída do João Gomes. O João Gomes é um jogador de muita qualidade que acelera esse processo e que às vezes até tampa buracos de falha do sistema defensivo. Às vezes o sistema defensivo tá errado, o posicionamento defensivo tá errado, mas você tem um jogador de muita qualidade na marcação, como o JG, o João Gomes, e aí você engana, e aí você mascara, e aí você disfarça o problema, fica parecendo, tá pegando a ideia? Fica parecendo que o sistema tá bom, porque você tem um jogador que consegue mascarar o erro. O sistema precisa ser corrigido com todo mundo, meus amigos, com todo mundo, velho. Também quero falar do Davi Luiz, né, que eu anotei aqui algumas coisinhas, mas o Davi falou sobre estar sentindo uma dor no tendão de Aquiles e estar preocupado. Ele está chegando também ao Brasil para fazer os exames e aí ele na entrevista disse que está rezando, está torcendo para que não seja nada mais sério. Davi Luiz que saiu sentindo, né, no jogo de ontem, então é uma preocupação, é mais uma preocupação para esse
sistema defensivo a gente precisa ajustar. Se vai ser o Davi Luiz titular, ele tem que estar jogando, né? Ele tem que estar treinando. E se ele tiver com uma lesão, então vamos trocar já a peça e vamos tentar definir como vai ser com o Fabrício Bruno. O Léo também está machucado. Também temos que ver aí a gravidade do caso do Léo, né? Também vamos estar averiguando, porque precisamos corrigir esse sistema defensivo. Ontem tivemos Fabrício Bruno e Pablo em campo. Se for com eles, que seja, mas temos que resolver esse problema de toda essa organização defensiva do Flamengo. É isso, né, meus amigos? Por hoje tivemos aí essas notícias e opiniões e tudo embasado aqui no nosso Fontoura News. Espero que você tenha gostado de tudo que foi falado aqui e te peço mais uma vez que você se inscreva no canal do Felipe Fontoura, que você ative o seu sininho e que você ajude a gente compartilhando os nossos conteúdos com mais pessoas. Quanto mais gente estiver assistindo o nosso conteúdo, mais nossas ideias vão perpetuando, mais nossas ideias vão sendo debatidas, conversadas e etc. Beleza? Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, muito obrigado pelos seus compartilhamentos, pelos seus comentários e muito obrigado por estar todos os dias no canal do Felipe Fontoura. Aproveita para seguir a gente no Instagram, que é a mesma coisa, canal do Felipe Fontoura. Valeu? Hasta lá próxima, bebês, porque eu fui. Tchau, roda! Uma vez Flamengo, uma vez